Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de redes. Nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar do assunto do módulo 3 do curso CCNA2, que se refere a VLANs. Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um pouquinho da finalidade de se utilizar VLANs em uma rede. A gente vai falar um pouco sobre como é que funciona o encaminhamento de quadros quando são utilizadas as VLANs. Falar um pouquinho de como é que é a configuração de porta dos switches para VLANs. A gente também vai comentar sobre como configurar um entroncamento entre switches, ou seja, a gente vai utilizar VLANs e ligar switch a switch, e com base nisso, discutir como é que seria a configuração das portas para permitir com que um switch converse com o outro, né? E passe diversas VLANs para outro switch, por exemplo. E por fim, a gente vai falar um pouquinho do protocolo DTP, que se refere a Dynamic Trunking Protocol, que basicamente fala dessa configuração de tronco de forma negociada, de forma automática. Então, começando por um overview sobre VLANs. VLANs, pessoal, são utilizadas basicamente para segmentar uma rede. Então, quando você tem uma rede que ela está muito grande, que é um só domínio de broadcast, você pode utilizar VLANs para dividir essa grande rede em redes menores. E naturalmente, a cada VLAN nós vamos associar uma sub-rede e vamos ter algumas vantagens, né? Entre elas, uma melhoria de desempenho, melhoria de segurança. A gente vai discutir as vantagens melhor mais para frente. Mas a ideia em essência é essa. Você tem uma só grande rede em um só grande domínio de broadcast e você pode diminuir isso para vários domínios menores para várias sub-redes. Então, aqui, falando das vantagens. A primeira, como eu falei, é diminuir o tamanho dos domínios de broadcast e, naturalmente, aproveitar melhor a largura de banda, facilitar, enfim, melhor o gerenciamento da rede em si. Com isso, você vai melhorar também a segurança da rede. Então, somente usuários de uma VLAN vão poder conversar com os outros usuários da mesma VLAN diretamente, não é? Para usuários entre VLANs diferentes conversarem, ou seja, entre sub-redes diferentes, eles vão precisar passar por algum tipo de roteamento, e esse roteamento pode incluir regras enfim, filtros ou regras que possam limitar essa comunicação. Não vai ser mais uma comunicação direta. A gente tem como outra vantagem a melhoria da eficiência da TI. Então, VLANs podem agrupar dispositivos com requisitos semelhantes. Então, você pode criar uma VLAN, por exemplo, para VoIP, né, para voz, e aí dar características de latência e prioridade que são específicas para voz. Ou uma VLAN para aquele conjunto de usuários do financeiro, e você pode tratar de forma diferente esses grupos, né, de pessoas e de equipamentos. Outra vantagem do uso de VLANs é a redução de custo. Então, no lugar de você utilizar diversos equipamentos, diversos switches, você vai utilizar o mesmo switch e dividir esse switch de forma lógica, ou seja, sua infraestrutura de rede vai ser dividida de forma lógica, não é? Tem uma natural melhoria de desempenho quando se utilizam VLANs, porque pequenos domínios de broadcast reduzem o tráfego e melhoram a utilização da largura de banda. Bem como outra vantagem vai ser simplificar o gerenciamento. Então, no lugar de você ter uma grande rede em que muita coisa acontece e quando um problema acontece, você não sabe muito onde pode estar o problema, por onde começar. E naturalmente o problema acaba afetando todo mundo, né? Você numa rede segmentada acaba mitigando isso, em que os problemas ficam contidos em um escopo menor. Né? Um ponto importante para a gente falar das VLANs são os tipos. Por padrão, aqui falando de equipamentos Cisco, mas se refere isso é natural a muitos fabricantes. Né? Por padrão, a VLAN 1 ela já vem criada nos switches, ela é a VLAN padrão, ou VLAN default. Todas as portas já vêm atribuídas à VLAN padrão. E é por isso que você pode pegar um switch, espetar dois computadores nele e eles já vão se comunicar, né, a princípio. Por padrão, a VLAN 1 também é VLAN nativa. Por padrão, a VLAN 1 também é VLAN de gerenciamento. E por padrão, a VLAN ela não pode ser excluída. Aí, o que é que acontece? É uma boa prática a gente não deixar isso configurado como vem de padrão. Né? Então, você vai ter uma VLAN diferente para gerenciamento, só que você vai ter que configurar isso. Né? E aí, a gente vai discutir aqui cada uma. Outro tipo de VLAN comum é a VLAN de dados, ou seja, você atribui algum número de VLAN possível para algum uso de dados específicos. Por exemplo, você pode, dependendo do seu desenho de rede, você pode ter uma VLAN só para tráfego web, uma VLAN só para e-mails, ou uma VLAN só para usuários do financeiro. Então essas VLANs são VLANs de dados, né? Data VLAN. A gente tem também as VLANs nativas, ou Native VLAN, que são utilizadas para entroncamentos, né? Ou seja, para ligar um switch em outro switch. Nesse caso, os quadros eles são tagueados. Tagueados é uma palavra portuguesada, né? Vem do inglês tag, né? De marcação.
Ou seja, os quadros são marcados em um link com a tag 802.1q. Ou seja, todo quadro, ele naturalmente ele é marcado em um link de tronco, exceto os quadros que estão na VLAN nativa. Então, para que serve a VLAN nativa? Normalmente é utilizado para compatibilidade. Então, você pode utilizar com algum tipo de dispositivo legado. Enfim, existem estratégias que podem precisar de uma VLAN que está no tronco, mas está entregando um fluxo não marcado, né? Aí temos a VLAN de gerenciamento, ou Management VLAN, que é a VLAN a qual a gente restringe o tráfego de gerenciamento, ou seja, tráfego SSH, em último caso, Telnet também, mas assim, a gente já falou que é para evitar utilizar Telnet porque não tem criptografia, não é seguro, e ainda assim faz sentido deixar esse tráfego de gerenciar, ou seja, o tráfego que eu uso para configurar os switches, enfim, para acessar os switches, em uma VLAN à parte. É uma boa prática, faz sentido criar um VLAN à parte para voz, certo? Por quê? Porque as características de voz em redes IP, para que você mantenha uma boa qualidade de serviço, elas naturalmente são diferentes das características do tráfego normal ou de dados, né? Então você vai ter restrições de atraso, né? Criando uma VLAN específica para voz é mais fácil você dar uma prioridade para essa VLAN, facilitando uma melhoria de QoS, ou seja, de qualidade de serviço. Você pode garantir a banda especificamente para essa VLAN e por aí vai. Então faz sentido, né? E tem um laboratório que vale a pena ser feito. E aqui a gente vai para VLANs em um ambiente com múltiplos switches. Então, quando você tem múltiplos switches, você começa a criar o conceito, a utilização do conceito de trunk, ou seja, tronco. O que é um trunk? É a ligação entre um switch e outro switch, certo? Então, você vai ligar a porta de um switch, ou seja, a porta de link de um switch a outro switch. Essa porta, em geral, vai ser uma porta diferente, né? Uma porta que vai passar o tráfego de toda uma rede local, né? Em geral. Então, assim, nessa imagem que a gente está vendo, você tem o PC1 que está em uma VLAN, o PC2 que está numa outra VLAN e o PC3 que está em uma terceira VLAN. A porta do switch S2, a F0/1, é uma porta de tronco e ela provavelmente, nesse cenário, vai passar 3 fluxos de VLAN ao mesmo tempo, né? Percebam que a VLAN, a porta que liga ao PC1 no switch 2, só vai ter uma VLAN. A porta que liga a F0/18, ou seja, que liga o switch 2 ao PC2, ela só vai ter uma VLAN. Da mesma forma, as demais, ou seja, as portas de acesso, elas em geral vão ter apenas uma VLAN, que é utilizada para aquele dispositivo, equipamento. Porém, as portas de tronco, elas vão passar todos os fluxos de VLAN que fizerem sentido, né? O que você quiser passar. Ou seja, nesse caso aqui, passaria a VLAN 10, 20 e 30 na porta Fast 0/1 do switch. Nos switches Cisco, por padrão, as interfaces de tronco suportam todas as VLANs e suportam o entroncamento no protocolo 802.1q, né, que é a marcação de tags. E aí, assim, uma rede sem VLAN, todos os dispositivos conectados aos switches, vão estar todos na mesma rede, né, ou devem estar todos na mesma rede, e todos vão se alcançar, né? Ou seja, todo mundo que está nessa rede sem VLANs vai, quando enviar um broadcast, esse broadcast vai ser recebido por todos os outros, né? Esse é o que a gente chamou de um só grande domínio de broadcast. Já com VLANs, o tráfego unicast, multicast e broadcast ele é confinado à sua VLAN apenas, né? Ou seja, fisicamente tudo continua igual. Você continua com os mesmos 3 switches aqui, com os mesmos computadores ligados nas mesmas portas. A diferença é que a cada porta é atribuída uma rede virtual e somente os equipamentos que estão ligados na mesma rede virtual vão conseguir se comunicar, entendem? Então, assim, nesse exemplo, o switch 2 na porta F0/11, ele está marcado na VLAN 10 e a porta de link passa a VLAN 10 e a VLAN 20, né? A porta F0/18 está marcada na VLAN 20, logo, por exemplo, o PC2 ele só enxerga como uma só rede o PC5, que está na mesma VLAN, na mesma subrede, naturalmente. Então, quando eu falo da mesma VLAN, eu estou falando da mesma subrede. E aí, para esses dois equipamentos, PC2 e 5, é como se a rede inteira, a LAN inteira, fossem eles dois aqui, que é todos os equipamentos que estão conectados nessa VLAN, nessa LAN virtual 20, né? As VLANs elas têm números que as definem. Da mesma forma, a porta Fast 0/11 do switch 2 está conectada à VLAN 10, né? Tá associada à VLAN 10, conectada
no PC1, bem como o PC4, também está na VLAN 10. Ou seja, ambos, PC1 e 4, estão na mesma VLAN, na mesma subrede naturalmente, e para eles, quando um deles manda o broadcast, chega para todos os outros na mesma subrede, mas não chega nenhum tráfego deles dois, chega aqui na VLAN 20, né? Ou seja, chega para o PC2 ou PC5. Entendem? Então, basicamente, utilizar VLANs é como se você conseguisse pegar a mesma rede e dividir a mesma rede física em mais de uma rede virtual, certo? E como é que isso é possível? Para a utilização dos quadros marcados, né, que são aquelas portas de tronco que a gente falou, que passam mais de um tráfego de VLAN. Então, assim, se eu vou passar mais de um tráfego de VLAN numa mesma porta, como é que eu vou conseguir separar que parte é para que VLAN? Para isso, existe o conceito da tag, ou seja, a marcação. O protocolo 802.1q, ele define o conceito de tag de VLAN, que é um campo de cabeçalho no quadro de 4 bytes, em que você pode definir um número e que esse número ele vai definir qual é a tag dessa VLAN. Basicamente, o ID dessa VLAN ou VLAN ID. Esse é o trecho especificamente onde tem o número da VLAN, que é um identificador de 12 bits. Essa limitação é o que faz com que, no máximo, 4.096 VLANs possam ser mapeadas. Por quê? Porque só tem 12 bits disponíveis, então o maior número possível de ser representado é 4.096. Então, falando um pouquinho sobre VLANs nativas. Basicamente, a marcação é feita, normalmente a marcação é feita em toda VLAN. Porém, a VLAN nativa ela é projetada para cenários em que você tem ligados equipamentos legados, que não entendem o 802.1q. E por isso você vai utilizar uma VLAN não marcada entregue no tronco, certo? Então, ambas as extremidades de um link de tronco devem ser configuradas com a mesma VLAN nativa, por motivos naturais, né? Já que ela não vem marcada. Então, assim, todas as outras VLANs que vierem no tronco vão ser marcadas e vai ser fácil para os equipamentos separarem cada fluxo. E o que sobrar não marcado, é a VLAN nativa. Tag de VLAN de voz. A configuração natural, quando a gente utiliza VLAN de voz, é que ou pelo menos a mais usual, é que você vai ter um switch. Esse switch ele vai ser ligado a um telefone IP, por exemplo, e o próprio telefone IP é ligado a um computador. Por que, que esse cenário é muito comum? Primeiro porque você consegue, com uma só porta do switch, utilizar os dois equipamentos. Né? Do contrário, você precisaria de toda uma infraestrutura de rede, até o ponto de rede, até o cordão, para entregar um ponto ao computador e um ponto ao telefone IP. Uma vez que os telefones IP eles são basicamente switches também, certo? São switches de poucas portas, digamos assim. Então a gente consegue fazer esse desenho que eu estou mostrando aqui. O switch ele utiliza uma só porta para se conectar ao telefone IP. Nessa porta ele manda um tráfego marcado e um tráfego não marcado, não é? O telefone IP que é um switch, ele vai conseguir tirar o tráfego marcado para o próprio telefone, ou seja, o tráfego marcado seria a VLAN de voz, e o que sobrar, que é o tráfego não marcado, ele vai entregar para outra porta que é onde está conectado ao PC. E aí você consegue uma eficiência muito bacana. Por quê? Porque com uma só porta do switch, você consegue entregar o tráfego específico de voz, o tráfego para o computador, tudo separadinho, né? Então é o cenário mais usual e mais interessante, né, em geral. E a gente tem assim, tem o conceito de VLAN de voz, que é essa que eu falei que vem marcada, que vai ser a VLAN que tem endereçamento IP, por exemplo, dos telefones IP. É a VLAN que você vai colocar uma característica de QoS diferente, né? E você tem o conceito de VLAN de acesso, né, ou VLAN de dados, enfim, que é o tráfego que vai vir não marcado e vai direto para o PC, que vai ser naturalmente uma outra subrede, né? E uma VLAN que não tem nada a ver com a outra. A única coisa que elas compartilham a mesma porta de switch, né? A mesma infraestrutura de cabo. Exemplos de comandos da VLAN de voz. Você pode utilizar o show interfaces, a interface switch port, e a gente vê aqui alguns detalhes. Por exemplo, a VLAN de acesso aqui é a 20 e a VLAN de voz é a 150. Ou seja, a VLAN que vem marcada, que vai parar no telefone IP, é a VLAN de voz, que é a 150. A VLAN que vai passar do telefone IP, vai ser entregue no computador, é a VLAN 20, né, que está
que tem o nome aqui Student. Então tem um laboratório, façam, não deixem de fazer os laboratórios, pessoal. E aí vamos falar de configuração de VLAN. As VLANs, elas têm dois, no switch Cisco, né? Elas basicamente têm dois intervalos. As VLANs de intervalo normal, que vai de 1 a 1005, e as VLANs de intervalo estendido, que vão de 1006 a 4095. Aqui a gente tem um resumo da diferença entre elas, né? Nas VLANs da 1 a 1095, elas são utilizadas mais em pequenos e médios negócios. A 1002 até 1005, elas são reservadas para, enfim, mecanismo legado. A 1, a 1002 e a 1005, elas são criadas automaticamente, elas não podem ser excluídas em switch Cisco. E elas são armazenadas em um arquivo na memória flash. O nome desse arquivo é vlan.data. Então, se você quer apagar essas VLANs aqui, por exemplo, você apagou o arquivo vlan.data. O VTP pode sincronizar essas VLANs aqui entre eles. O que é que isso quer dizer? Existe um protocolo proprietário da Cisco de VLANs, né, VLANs dinâmicas, em que você pode ter mais de um switch e você não precisa sair configurando as VLANs em todos os switches, né? Você vai ter switches servidores de VLAN, digamos assim, e aí você consegue fazer essa configuração de forma mais otimizada, né? Já no intervalo estendido de VLANs, da 1006 até a 4095, é mais utilizado por provedores de serviço. Muitas vezes um provedor de serviço ele precisa utilizar muitas VLANs, né? Porque é uma VLAN para cada cliente, de repente. É, essas VLANs da 1006 até 4095 ficam no arquivo que fica na memória RAM, que é o running config, ou seja, não ficam no arquivo na memória flash, que é o VLAN.data. Suportam menos recursos e requerem uma configuração para poder utilizar o BTP. Para a criação de VLANs, não é? A gente tem aqui os comandos e o que a tarefa faz. Você vai entrar no configure terminal para entrar no modo de configuração global. Se você escrever VLAN e o ID da VLAN, você entra no modo config VLAN e você já criou a VLAN, certo? Você pode utilizar o comando name e um nome para dar um nome para essa VLAN, por exemplo, VLAN de voz, VLAN de estudantes, Wi-Fi, alguma coisa assim. E aí você usa o end e pronto, criada a VLAN. Exemplo de criação de VLAN. Entrou no configure terminal, escreve VLAN 20, né? Aqui você já criou a VLAN 20, aí você pode dar a ela o nome estudante, student. Acabou. Uma vez que a VLAN é criada, aí você pode atribuir essa VLAN a alguma porta. Por quê? Porque se você só criou a VLAN, ela não vai ter uso nenhum. Mas se você pegar várias portas de switch e atribuir a mesma VLAN, e os equipamentos ligados a essas portas estiverem na mesma subrede IP, aí agora você tem uma VLAN funcionando, né? Então você vai utilizar o configure terminal, entrar em alguma interface, por exemplo, gigabit 0/1, utilizar o comando switchport mode access. O que é que isso quer dizer? Lembra que a gente tem uma porta que ela pode ser de acesso ou de tronco, né? Então se eu vou ligar um equipamento a essa porta, um computador, um notebook, enfim, um equipamento final, que vai ter só uma VLAN, ela vai ficar em modo access. Se de repente for uma porta que eu vou ligar em outro switch, passar vários VLANs, seria o modo trunk. Mas enfim, para um computador seria switchport mode access, switchport access com a VLAN que eu quero aplicar essa porta. Então, vamos aqui que tem um exemplo prático. Configure terminal, entro na interface flash 0/18, que está ligado ao PC2. Uso o comando switchport mode access para deixar a porta em modo de acesso, porque é um computador e não um outro switch. Né? Já nessa porta aqui seria switchport mode trunk. E aí, bem, switchport access VLAN 20, ou seja, essa porta que já tem acesso, quero deixar na VLAN 20, que é a VLAN associada a 172.17.20.22, né? A essa rede. Pronto, acabou. VLAN de voz. Uma porta de acesso, como a gente falou, ela pode ser atribuída apenas a uma VLAN de dados. Mas ela pode ser atribuída também a uma VLAN de voz. Então, o que seria essa VLAN de voz? É justamente a VLAN que vai vir aqui até o telefone IP, ficar no telefone IP. É a VLAN que vai permitir com que o telefone IP, que está na subrede de telefones IP, enxergue, por exemplo, outros telefones IP e a própria, enfim, o gateway da rede IP, alguma coisa nesse sentido. Então, mais ou menos isso. Aí vamos para um exemplo de configuração de VLAN com a VLAN de voz junto, né? A VLAN de dados e VLAN de voz na mesma porta, liga no switch a um telefone VoIP que está ligando a um computador. Então a gente vai criar a VLAN 20, dar um nome para ela, criar a VLAN 150, dar um nome para ela, entrar na interface ligada ao computador, aliás, ligada ao telefone, e o telefone está ligado ao computador. Então, entra na interface 0/18, bota a interface como acesso, ou seja, switch port mode access, atribua a VLAN de dados 20, né?
ou seja, switch port access VLAN 20. Aplico as questões de QoS, já que a gente está falando de uma porta que vai passar também um fluxo de voice. Então, MLS, QoS Trust, QoS. E aí aplico também a VLAN de voice. Switch port voice, VLAN, o número da VLAN de voice, 150. Então pronto, essa configuração já matou a questão de um switch com um telefone VoIP que está ligado a um computador. E como é que a gente vê as informações de VLAN? Show VLAN, ou Show VLAN Summary, que mostra resumido, mostra as VLANs existentes, né? Mostra a questão de VTP, que é a parte dinâmica, né? Que a gente falou um pouco antes. O brief, ele mostra o status das portas atribuídas àquelas VLANs, ou seja, se eu estou querendo conferir se... Será que de repente eu de fato atribuí aquela VLAN àquela porta? A gente tem o brief, tem o ID de VLAN, então você pode utilizar o seguinte, o show interface VLAN e botar o ID da VLAN que você quer ver. Não é? Então, por exemplo, nesse caso ele vai dizer que a VLAN 20 está up e o line protocol está up. Então a VLAN está criada e ela está atribuída a alguma porta, né? E aí, bem, tem outros comandos que a gente pode ver algumas questões de VLAN, inclusive o próprio showrunning configure, showrunning config. Como é que a gente vê a associação de uma VLAN à porta? Há várias maneiras. Uma delas é o switch port, access VLAN e VLAN ID, né? A gente pode utilizar isso para alterar uma porta que está numa VLAN, então atribuir a VLAN 10 à porta gigabit 0/1. Posso lá utilizar o mesmo comando switch port, access VLAN 20, e agora eu atribuir a VLAN 20. Se eu quiser trocar essa porta de access para trunk, eu posso ir lá para utilizar o mesmo comando, switch port, só que nesse caso agora é mode, switch port mode, trunk. E aí eu posso utilizar o switch port, trunk, alguma coisa. Né? Então assim, o switch port é o comando que vai me ajudar a trocar, a aplicar o não VLAN, aplicar o não modo de VLAN. E se eu quero desfazer uma configuração que foi feita, como de praxe, a gente pode utilizar o no, né? Então, assim, você tem uma porta que você utilizou o switch port access VLAN 10. Você quer tirar, você não quer trocar, você quer tirar ela da VLAN 10, você pode utilizar o no switch port access VLAN 10. Né? A gente pode utilizar o comando show VLAN brief ou show interface, a interface switch port, para verificar qual a associação correta. Um exemplo de saída é esse aqui, ó, show interface, a interface, switch port. Então ele vai mostrar aqui embaixo, ó, ela está em access mode na VLAN 1, que é a default. Como é que eu faço para excluir uma VLAN? Primeira coisa que a gente tem que ter um cuidado é que antes de deletar uma VLAN, é interessante saber você reatribuir todas as portas membros dessa VLAN para uma VLAN diferente. Para excluir todas as VLANs, a gente pode deletar o arquivo vlan.data, né? E reiniciar o switch. Tem um laboratório aqui e aí a gente vai falar um pouquinho de tronco de VLAN, VLAN trunking, que é aquele link entre um switch e outro switch, né? Os troncos são de camada 2 e eles transportam o tráfego de vários VLANs, né? No caso do switch, da Cisco, naturalmente todas as VLANs, a princípio, né? Mas você pode escolher algum fluxo de VLAN para não passar nesse trunk, lembrando. Então, bem, como é que eu faço uma porta trunk? Configure o terminal, entro na interface, que é a porta que está ligada de um switch a outro switch. Então, entra na interface, por exemplo, gigabit 0/1. Aí eu utilizo o comando switch port mode trunk, que é o que eu falei agora há pouco, transforma essa porta em tronco. E aí eu utilizo o switch port trunk native VLAN, e qual a VLAN que será nativa? Utilizo também o switch port trunk allowed VLAN e a lista de VLANs que vão passar nessa porta, certo? Então, por exemplo, se eu só quero deixar passar aqui as VLANs 10, 20 e 30, apesar de existirem 30, 40 outras VLANs no switch, posso dar um switch port trunk allowed VLAN 10, 20 e 30. E aqui a gente tem um exemplo específico, né? Aqui a gente tem 4 VLANs, né? VLAN 10 para faculdade, VLAN 20 estudantes, VLAN 30 convidados, VLAN 99 a VLAN ativa. Cada uma notando que tem uma sub-rede diferente, né? E como é que a gente faz essa configuração de tronco? Do switch 2 para o switch 1. Vou entrar na interface, que é a interface de tronco, que será fast 0/1, ou seja, interface fast 0/1. Switch port mode trunk, defini-la como tronco. Switch port trunk native VLAN 99, identifiquei qual VLAN vai passar como VLAN nativa, ou seja, vai ser uma VLAN não tagueada, junto desse fluxo tagueado.
E vou definir que VLANs vão passar aí. Então, que serão permitidas passar nesse tronco. Então, switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30 e 99. Se de repente eu esquecesse aqui de botar a VLAN 30, era aqui que os equipamentos ligados, os computadores ligados a essa VLAN, tipo o PC3, eles não conseguiriam que o fluxo passasse pelo tronco aqui, pelo link do switch 2. Né? E aí, como é que a gente verifica a configuração de tronco de VLAN? A gente pode utilizar o show interface fast. Aliás, show interface é interface e switch port. E aí, o que é que a gente vai ver nesse exemplo aqui? Ó? Show interface fast 0/1 switch port. Então, a gente vê que a switch port está enable, que o modo está como trunk, administrativo e operacional, que está utilizando o encapsulation .q1, ou seja, 802.1q, que a VLAN nativa é a VLAN 99, o nome dela está como VLAN 0099, ou seja, criaram a VLAN e não deram um nome para ela, é um nome automático, né? E o trunking está enable para all. Sim, você pode redefinir essas configurações como de praxe utilizando o comando no antes do comando que configura, né? Ou seja, switch port trunk allowed VLAN, a gente pode botar um no switch port trunk allowed VLAN. E aí ela vai voltar de fábrica, ó. Volta para a VLAN default, que é o 1, restaurando a porta de tronco para o estado padrão. Redefina o tronco para um modo de acesso com o comando switch port mode access. E está configurado para uma interface de acesso, de acesso, né? É definida como interface de acesso e operacionalmente funcionando. Então, assim, aqui ele está mostrando outra forma de você voltar uma porta que está tronco para resetar a configuração, digamos. Então, assim, se eu pegar uma porta que está em tronco e mandar ela para modo de acesso, ela não vai ter mais aquelas habilidades de porta de tronco, né? De passar todas as VLANs, nada disso. Então, é uma forma também. E aí tem mais um laboratório de configuração do VLAN como tronco, que a gente vai aqui para o finalmente do capítulo, que é o DTP, de Dynamic Trunking Protocol. Então, assim, DTP é um protocolo proprietário da Cisco, e ele tem as seguintes características. Ele é ativado por padrão, nos switches Catalyst 2960, 2950. O Dynamic Auto é padrão nesses switches aí. Ele pode ser desativado quando a gente utiliza o comando no negotiate. Errei a pronúncia, mas é isso. Pode ser ativado novamente, né, utilizando o Dynamic Auto. E a gente pode definir um switch para tronco estático, para tronco acesso e evitar os problemas de negociação. Na verdade, pessoal, eu tenho uma observação sobre isso. É, é uma boa prática de segurança a gente não utilizar a negociação de troncos automática, certo? Porque existem ataques bem conhecidos de segurança que se valem dessa negociação de tronco automática para o atacante convencer, digamos assim, negociar com a outra interface, com a interface que está ligada, indicando que ele está em uma interface de tronco também, e se utilizar desse acesso privilegiado ao tráfego de todas as VLANs para fazer ataques. Né? Então, não é uma boa prática. O mais recomendado é você fazer as configurações de tronco estáticas. Né? Então, assim, se você não configurou do outro lado para ser tronco, não vai ser um tronco. E aí, quais são os modos de operação? O comando switch port mode ele tem opções adicionais. Por exemplo, a gente pode utilizar o no negotiate. Você pode utilizar o mode access, que ele deixa em modo de acesso permanente e negocia para converter o link vizinho em acesso também. A gente pode utilizar o modo dynamic auto, em que a interface ela se torna tronco e se a interface do vizinho ela tiver como tronco ou desejável, né? Você pode utilizar o modo dinâmico desejável e ele procura ativamente se tornar tronco, negociando com a outra interface, se a outra interface tiver como alto ou desejável também. Ou seja, se ambas estiverem como alto e desejável, elas ficam tentando formar tronco. Você pode definir diretamente como tronco. Então, é um trunking permanente. Não negocia. Então, assim, ou o outro lado está como tronco, né? Ou não vai funcionar. A ideia é mais ou menos essa. O modo tronco estático, permanente, é uma boa prática. E como é que a gente faz a verificação das portas DTP? Desculpa, como é que a gente faz a verificação do DTP? Você pode utilizar o comando show DTP e a interface. Então, qual que vai ser a saída? Essa aqui, ó. Vai mostrar o hello time, enfim, características do protocolo DTP. Tem um laboratório específico de DTP e com isso a gente encerra esse módulo, que é o módulo relativo a VLANs. Bom, pessoal, espero que tenha dado para clarear um pouco. A ideia aqui era só fazer um overview mesmo, tá certo? Então, isso não elimina, de fato, a gente fazer a leitura de capítulo, laboratórios, os testes e os exames, né? E a aula síncrona, tá certo? Grande abraço.